O texto da mensagem desta noite é chamados para servir. E nessa noite eu quero destacar alguns pontos que julgo de grande importância para todos que têm se disposto a servir ao Senhor, quer como líderes, quer como liderados. Todos aqui se encontram em uma ou outra condição. Não há como imaginar você fora de uma ou da outra. Na realidade, eu creio que todos nós somos servos e precisamos ser liderados. Precisamos ser liderados por Deus e pelas pessoas que Deus coloca dentro do contexto onde nós estamos. Porque sempre devemos prestar conta a alguém. Todos nós fomos chamados para servir, quer na liderança, quer como liderados. Há um texto que eu quero ler, em Marcos 10, 42, 45. O contexto desse texto é o pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que pediram a Jesus que concedesse a eles o direito, o privilégio de sentarem-se um à sua esquerda e outro à sua direita no reino dos céus. Depois de se dirigir a eles, Jesus, chamando todos para junto de si, ou seja, os seus discípulos, disse assim: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No conceito do mundo, importante é quem está dominando, quem está governando, quem está no comando, quem está numa posição que dá a ele status de quem manda, de quem determina, de quem, enfim, de quem lidera. A liderança na igreja, ela existe, ela é necessária, e negar isso seria negar o óbvio. Jesus foi o maior líder que nós conhecemos e ele é exemplo para nós de liderança. Só que Jesus é exemplo de uma liderança serva, ou seja, de uma liderança que serve e não uma liderança que é servida. Ele deixou aqui bem claro que eu e você devemos nos destacar não pelo fato de termos essa ou aquela posição, mas pelo fato de sermos servos nesta posição, seja ela qual for. Então, mais importante não é quem está numa posição importante, mas quem serve mais. Então, se a nossa vida não serve para servir, alguém já disse que se nós não servirmos, nós não servimos para viver. Se alguém não serve, não vive para servir, não serve para viver. É uma coisa assim. E Jesus deixou isso muito claro, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. É evidente que ele veio para resgatar o reino de Deus no coração dos homens. Ele veio para ser rei, e ele é rei, ele é Senhor, mas ele veio para servir. É um Senhor que serve, é um Senhor que se dá, que se deu e se entregou totalmente por nós. Na condição de servos, eu e você
devemos nos sujeitar uns aos outros. Efésios 5:21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso se aplica na vida conjugal, na família, no trabalho. É o contexto de Efésios a partir do versículo 21 do capítulo 5. O contexto fala da sujeição da mulher em relação ao seu marido, da sujeição dos filhos em relação aos seus pais, fala da sujeição dos servos, literalmente eram escravos, em relação aos seus senhores, e finalmente fala da relação dos senhores com um senhor maior do que eles. E há uma advertência ali para que os senhores saibam que eles têm um Senhor do céu. Então, esse é o contexto em que está inserido a determinação de que sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por isso que dissemos que na condição de servos devemos nos sujeitar uns aos outros. Mas isso se aplica também na igreja. Filipenses 2, de 1 a 4. Esse texto foi objeto de nossa reflexão algum tempo atrás, não muito tempo. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. A pergunta é: se isso existe, então, verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. E o verso 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas humildemente, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, assim mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E o ponto básico aqui é que eu e você não devemos fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu já tive a oportunidade de compartilhar esse texto com os irmãos, já falamos sobre isso, mas eu creio que deve ser trazido novamente. O que significa isso? E ele acrescenta: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Bem, vamos ver como é que isso funciona na igreja. E o que significa essa palavra do apóstolo Paulo de uma maneira bem prática. É por isso que o próximo ponto mostra que isso requer humildade e consciência da nossa interdependência. Ou seja, nós dependemos uns dos outros. Não existe ninguém que é autossuficiente e não precise de ninguém. O texto de 1 Coríntios 12, 27 fala da igreja como um corpo. E o apóstolo usa a figura de um corpo humano para mostrar como é que é a igreja, como é que ela deve funcionar. E ele começa dizendo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ou seja, da mesma forma como um corpo humano tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Ele continuou: pois em um só Espírito, é o Espírito de Deus, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Repito, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos faz um em Cristo. Ele então
continua dizendo, porque também o corpo, agora está se referindo ao corpo humano, não é um só membro, mas muitos. Ele diz, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé não tem que ser mão e a mão não tem que ser pé. O pé continua sendo pé e a mão continua sendo mão. Mas você há de convir que para coçar o pé você precisa da mão. E para você andar e a mão ir a algum lugar, ela precisa do pé. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. É muito importante nós entendermos isso como Ele quis. E não como eu quero, e não como eu acho, nem como eu entendo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. E ele conclui esse texto com relação à comparação do corpo humano com a igreja, corpo de Cristo, dizendo, ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então, é nesse sentido que o apóstolo havia dito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. A mão não pode dizer, eu não preciso do nariz, e nem o nariz pode dizer, eu não preciso da mão, porque você usa muito a mão, às vezes de um modo errado, o nariz. Espero que... Bom, a gente faz isso na intimidade, né? Enfia o dedão lá no nariz, coça ou tira o que não... Bom, imagine o nariz sem o dedo. Está perdido. Imagine o corpo coçando e você não tem como coçar. Então, isso ajuda-nos a compreender. Mas isso implica em obediência, que deve ser a marca do líder e do liderado. Hebreus 3,17 diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, zelam pela vida de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, não cabe a nós criar nenhum impedimento, nenhum obstáculo para que aqueles que servem como líderes realizem o seu trabalho. Antes devemos cooperar com eles para que eles realizem esse trabalho da melhor forma. Não devemos ser um peso, não devemos ser um obstáculo, uma barreira, um impedimento. Então nós temos que aprender a obedecer quem está na liderança. Por que ele está na liderança? Porque o colocar na liderança
Ele pediu para estar na liderança? Não, mas ele foi convocado a estar lá. E todos reconheceram que ele devia estar ali. E ele foi posto ali de alguma forma. E por isso ele deve ser obedecido. Isso implica em consideração mútua e respeito. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então, ele recomenda que nós devemos tratar aqueles que estão em posição de liderança com consideração mútua e respeito. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Aquele que lidera não é maior do que o que é liderado, mas ele tem uma posição que Deus lhe deu e deve ser respeitado e deve ser considerado, porque ele ocupa essa posição. Agora, eu não sei dos outros, mas se dependesse de mim, eu não estaria nessa posição. Se dependesse de mim, eu não escolheria estar nessa posição. Muito pelo contrário. Agora, se você é convocado para liderar, e se você está nessa posição porque tem um chamado, tem uma convocação de Deus, ou de alguém que tem autoridade diante de Deus, ou tem condições de colocar você nessa posição, então você não está lá porque você quis, porque você foi convocado a servir. Então você deve ser considerado e deve ser objeto de respeito. Isso implica em não nos deixarmos levar por atitudes rebeldes que caracterizam alguns personagens da Bíblia. Nós podemos pensar em Adão e Eva. Foram rebeldes a quem? A Deus. Mas por quê? Porque entrou o diabo aí, tentou, tá? Sempre nós vamos ser tentados a agir e a responder na carne. Nós temos o caso de Caim. Deus disse para Caim: por que andas irado? Aliás, já não sei mais, eu vou, capítulo 4. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nós vemos o caso de Cã. Algumas versões traduzem por cão. Os descendentes de Cã, ou de Cão, são os que habitavam na terra prometida antes que ela fosse conquistada pelos hebreus. E Cã, como é que Cã se rebelou contra quem ele se rebelou? Ele se rebelou contra o pai. Agora, como é que ele se rebelou contra o pai? Ele não levantou a mão contra o pai, ele só falou mal do pai. Chegou para os irmãos e falou: olha, o velho lá está de cara cheia e está peladão. Só isso. Isso foi suficiente para ele ser considerado pelo pai mesmo, como alguém que tratou de forma indigna, e ele foi por isso amaldiçoado pelo pai.
Nós temos o caso de Corá. Corá promoveu uma revolta contra Moisés e Arão, porque eles estavam numa posição de liderança e eles não concordavam com a liderança de Moisés e de Arão, e se levantaram contra ele, levantaram 250 outros líderes e se levantaram contra Moisés. E todos nós sabemos o fim que tiveram estes. E até o próprio Moisés. Quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei, ninguém normalmente menciona Moisés, mas o que é que impediu Moisés de entrar na terra prometida? O texto diz, quando Moisés depois insiste com Deus e pede que, olha, deixe-me entrar, ele disse, não me peça mais isso, porque fostes rebeldes no dia de Massá e Meribá. E o que foi que Moisés fez? Deixou de representar bem o seu Deus, o nosso Deus. E alguém estava perguntando outro dia lá em casa, numa reunião de família, por que Deus pegou no pé de Moisés por causa disso? Moisés fez tanta coisa boa. Eu creio que muitas vezes Deus permite que eu e você falhemos para que as pessoas não venham a tomar as pessoas aquilo que na realidade elas não são nelas mesmas. Se alguém se sobressai, se alguém é alguma coisa, é porque Deus é Deus naquela pessoa. Moisés falava face a face com Deus. Moisés tinha revelação de Deus. A Bíblia diz que não houve nenhuma pessoa como ele, que falou tão pessoalmente com Deus. Quando ele falava com Deus, ao sair o seu rosto brilhava. Mas Deus permitiu que ele falhasse. E ele falhou quando falou para a pedra. Primeiro falou de forma que Deus não queria que ele falasse para o povo. E segundo, porque ele bateu quando Deus mandou ele falar, bateu na rocha. E voltando à pergunta que foi feita essa semana mesmo, com relação a Moisés, eu creio que se Moisés não tivesse essa falha, poderiam idolatrar Moisés mais do que vieram a idolatrá-lo, né? Eles poderiam ter Moisés num conceito muito maior do que deveria ter, e isso não seria bom para o povo e não seria bom para o contexto e o propósito de Deus. Então Deus mostrou que mesmo sendo nós pessoas que temos um relacionamento com Deus constante, nós devemos ter consciência de que nós não somos perfeitos e que nós somos sujeitos a falhas, que falhamos, que erramos, estamos sujeitos a pisar na bola, e daí o porquê de outras coisas que nós vamos ver ainda hoje, se Deus quiser. Mas nós temos o caso de Saul. Saul tinha muito desejo de agradar a Deus do seu modo, assim como Caim também quis agradar a Deus do seu modo. Mas nós não agradamos a Deus quando fazemos o que nós achamos que deve agradar a Deus, mas sim aquilo que Ele diz que agrada a Ele. E o que agrada a Deus é uma obediência irrestrita, é uma obediência completa, não é uma obediência pela metade, não é fazer muito para Deus, é fazer o que Deus quer. Não é fazer grandes coisas aos meus olhos, é fazer o que Deus pediu para eu fazer. E que aos olhos de Deus é grande, porque Ele é grande. Nenhum de nós é grande. Mas Saul estava crente que estava agradando a Deus, e ele recebeu uma ordem através de Samuel, o profeta, e ele fez de modo diverso.
Ou seja, ele fez o dever de casa em parte, mas não fez tudo, porque no meio do caminho ele mudou e achou que seria melhor fazer do jeito dele. E Deus cobrou isso dele. E diz que ele foi desobediente, que ele foi rebelde. Nós temos o caso de Absalão, que se revoltou contra o seu próprio pai. Temos o caso de Adonias, outro filho de Davi também, que se rebelou contra Davi e contra Salomão, que estava prestes a assumir o governo e o reino. Nós temos o caso de Seba, que quando Absalão se revoltou contra Davi, depois que Absalão foi morto, Seba provocou um levante e levou com ele um monte de gente que o seguiu, até que ele se viu numa cidade e o povo, para deixar de ser perseguido pelo chefe do exército de Israel, ele então cortaram a cabeça dele e jogaram do muro, e eles pararam de perseguir aquele que eles queriam encontrar. A desobediência sempre tem uma boa razão, que sempre justifica aquele que quer fazer uma coisa diferente. E sempre ele é bem intencionado, sempre ele tem em mente algo que ele acha que é o melhor. Sempre haverá boas razões para a desobediência, mas não encontramos nenhum respaldo na Bíblia para a desobediência, salvo os casos específicos em que obedecer a alguém implica em desobedecer a Deus. Mas se não há nenhuma divergência entre aquilo que alguém que está numa posição de liderança nos pede e aquilo que Deus requer de nós, então devemos obedecer. Existem muitas maneiras subliminares de manifestarmos rebeldia. A mais comum é a maledicência, porque falar é uma coisa que coça, a língua coça, e nós com facilidade abrimos a nossa boca para falar mal das pessoas. Durante essa semana eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo tudo que você possa imaginar, uns contra, outros a favor. Você sabe do que eu estou falando, e eu não vou entrar em detalhes, e nem quero fazer. Eu simplesmente não respondi a nenhuma dessas colocações. E se alguém disser, o pastor não fica em cima do muro, eu não fico em cima do muro, não. Simplesmente eu não me sinto no direito de falar mal de quem quer que seja, ainda que seja uma pessoa que esteja vivendo uma situação como a que foi vista essa semana. Eu não tenho direito de falar. Quem julga é Deus. Quando eu falo, estou julgando a pessoa, e não cabe a mim julgar. Deus vai tomar as providências, vai usar as pessoas, os meios que Ele quer usar para isso, mas não cabe a mim julgar a pessoa, dizendo que ela é isso, ou que ela é assado, ou que fulano é assim ou assado. Não cabe a mim fazer isso. A maledicência revela um espírito amargo, revela ressentimento, revela mágoa e uma ira encoberta. Então nós lançamos mão da maledicência para ir contra aquelas pessoas contra as quais não podemos ir muitas vezes. E nós procuramos, através da maledicência, destruir as pessoas. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua e fala que ela é atiçada pelo inferno. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso implica em não falar mal de uma pessoa a quem devo me sujeitar, ou que esteja sujeita a mim. Pelo contrário, eu devo falar diretamente com ela. O que a Bíblia me ensina
é que sempre que eu tiver algo contra alguém, se a pessoa estiver em pecado, eu devo ir diretamente a ela e dizer: olha, à luz da palavra de Deus, isso aqui não está certo, e eu queria que você refletisse sobre o que eu tenho a dizer para você. Agora, o que eu não posso é abrir a minha boca e começar a falar mal dessa pessoa, quer ele seja o meu líder, quer seja uma pessoa que esteja na minha liderança. Então, Jesus diz como é que se deve fazer. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Particular. É no canto. É só você e aquela pessoa. Não é no meio das pessoas. Não é uma coisa pública. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Se eles recusar ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se eles recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentio e publicano. Então nós temos aqui fórum de primeira instância, segunda instância e terceira instância. Nós temos um tribunal, primeiro, de primeira instância, temos o segundo tribunal e temos finalmente o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal aqui é a figura da igreja reunida para decidir algo que não foi possível resolver individualmente. Depois, quando 2 pessoas foram falar a mesma coisa, isso, quando é feito dessa maneira, isso é nobre, isso é ético, isso é correto. Uma pergunta deve ser feita: a pessoa que você tem desejo de criticar e que você critica, você já orou por ela alguma vez? Se você está na posição de liderança, você ora pelos seus liderados. Se você está na posição de liderado, você ora pelo seu líder, que está fazendo coisas que você não gosta que ele faça. Você já foi a ele, já foi honesto com ele, você foi a ele como a Bíblia manda. Muitas vezes a oração resolve todos os problemas. Você ora pela pessoa e Deus age, mas há casos em que você vai ter que ir à pessoa. Isso implica em ter a coragem de ir à pessoa e falar com ela. Falar pessoalmente é muito fácil falar para outra pessoa que não a pessoa, falar diretamente. E nem é correto falar de alguém na vista de todo mundo, se você não percorreu o caminho da particularidade, depois levou uma testemunha e então depois não trouxeram o caso na igreja, a liderança da igreja, para que toda a igreja então decida. Isso implica em confrontar a pessoa que está no erro em amor. Efésios 5, 15, 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, nós devemos e podemos falar a verdade com o irmão, se nós fizermos isso em amor. E as pessoas sabem quando nós falamos em amor e quando falamos porque queremos realmente cutucar alguém com vara curta. O que é que nós expressamos na nossa palavra? Ódio, amargura, ressentimento? Ou nós transmitimos amor, querendo ver aquele irmão bem, querendo ver as coisas melhorarem, ou eu quero ver o mal do outro, ou eu quero me vingar do outro?
O texto diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Por isso mesmo, todos que servem a Deus, porque enfrentam essas situações continuamente, isso não acaba, gente. Todo mundo que serve a Deus de alguma forma, como líder ou como liderado, você vai se deparar com essas questões. E todos que servem a Deus devem ter um tempo diário para estar com Deus e com a sua palavra. Como é que você vai servir a Deus se você não está com Deus? Isso é impossível. Você precisa estar com Deus e ouvir dele, e ele não vai falar com você se você ainda não aprendeu a ouvir dele através da palavra dele. Se você não ouve a palavra que ele deixou escrita, você vai ouvir ele no Espírito? Duvido. Até porque o que ele falar no Espírito deve conferir com o que ele disse na palavra. Então nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. E precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias nós somos bombardeados por 1000 informações que nos levam a agir na carne. Se nós não estivermos lendo a palavra, muito fácil de nós errarmos. Uma coisa que me impressiona muito é esse texto de Deuteronômio. E esse texto diz assim: também quando se assenta, está falando do rei, aquele que iria liderar o povo no futuro. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e levitas. Normalmente eram eles que tinham essa cópia. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. E ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. O que o texto diz é o seguinte: esse livro me mantém você, se você o ler diariamente, humilde. Aqui você conhece quem é que manda. Aqui você conhece o que Deus quer que eu e você façamos. E se nós não conhecermos esse livro, não nos tivermos a esse livro, nós vamos errar muito. Eu não posso tomar decisões sábias, eu não posso temer como devo temer a Deus se eu não ler esse livro. Então nós precisamos ler o livro de Deus e precisamos fazer isso para que o nosso coração não se exalte sobre os nossos irmãos. E não nos desviemos daquilo que Deus tem planejado para nós. Também todos que servem a Deus devem ter um tempo diário para estar com Ele em oração. É o feijão com arroz, é Bíblia e oração. Jesus disse numa das horas mais difíceis da vida dele aqui, quando ele esteve aqui, ele disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu e você temos o desejo de fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne não quer isso. E ela reage ao espírito, e ela se levanta contra o espírito. E a menos que eu alimente o meu espírito orando, quando eu oro, eu estou em contato com Deus, eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Para quê? Para que a carne não prevaleça. Todos que servem a Deus devem orar e ter intercessores que lhe deem suporte em oração. Seja o que for que você faz na igreja, você precisa de suporte em oração. Todos, sem distinção, precisamos das orações uns dos outros. Efésios 6 diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O versículo seguinte falam da luta que nós temos, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os poderes celestiais da maldade. E mais adiante no verso 18 diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu tenho que orar por mim e devo orar por outras pessoas que pediram para eu orar e que eu me comprometi a orar. E ele diz: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como e como fazer. Uma das coisas que eu e você vemos na Bíblia, se a examinarmos, é que o apóstolo Paulo sempre pedia que orassem por ele. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Você vê isso em todas as epístolas. Se você serve a Deus, seja como líder, seja como liderado, você precisa de pessoas que intercedam por você. Porque quando você se dispõe a servir a Deus, o inferno vai se levantar para se opor ao seu trabalho, ao seu serviço, para tentar impedir que você realize a obra para a qual o Senhor nos chamou a realizar. Ah, então eu não quero servir. Bom, se você escolher ficar no banco, você não vai ter nenhum problema, mas também não vai ter nenhuma alegria. Alegria de andar com Deus, de viver com Deus, de experimentar a sua graça e o seu poder, e um relacionamento que vai trazer sentido à sua vida. Nós não podemos fugir às lutas e às dificuldades. Nós temos que vencê-las por meio da fé em Jesus, na sua palavra e pela mercê do Espírito de Deus. Então, nós precisamos ter pessoas que orem por nós, nossas famílias e nossos ministérios. Você precisa ter no mínimo 3 a 5 intercessores que orem diariamente por você. É o mínimo. Pessoas que sejam fiéis, a quem você preste conta do que está acontecendo. Há pessoas que pedem oração e depois nunca mais você fica sabendo se a oração foi respondida, porque ela não dá nenhum retorno. Isso não é justo. Se você pede alguém para orar, você deve dizer o que aconteceu em relação ao pedido que você fez. É o mínimo que você deve à pessoa que ora por você. Então, isso é bom e eu e você devemos fazer. Quanto mais pessoas você lidera, mais você precisa de oração. Porque se Deus derrubar, Deus não derruba ninguém. Mas se o diabo conseguir derrubar alguém que está na liderança de muita gente é atingida, é afetada, é desmotivada, é desanimada, é desestimulada. E posso causar escândalo a muita gente. Então é necessário que quanto mais pessoas você lidera, mais pessoas orem por você. Então vamos concluir, e vamos concluir revendo o que vimos hoje. Todos nós somos chamados para servir, quer na liderança, quer como liderados.
Na condição de servos, devemos nos sujeitar uns aos outros. Isso se aplica na vida conjugal, na família e no trabalho. Isso se aplica na igreja. Isso requer humildade e consciência da nossa interdependência uns dos outros. Isso implica em obediência, que deve ser a marca do líder e do liderado. Isso implica em consideração mútua e respeito. Isso implica em não nos deixarmos levar por atitudes rebeldes que caracterizaram alguns personagens da Bíblia. Isso implica em não falar mal de uma pessoa a quem eu devo me sujeitar ou que esteja sujeita a mim. Pelo contrário, devo falar diretamente com essa pessoa. Isso implica em confrontar a pessoa que está no erro em amor. E é por isso que todos nós, todos que servimos a Deus, devemos ter um tempo diário para estar com Ele e com a Sua palavra. É por isso que todos que servimos a Deus, devemos ter um tempo diário para estar com Ele em oração. E todos que servem a Deus devem orar e ter intercessores que lhe deem suporte em oração. Estou até certo ponto preocupado se eu vou ter tempo durante esse tempo que eu vou estar viajando de fazer isso. Eu não sei como vai ser, mas eu preciso ter esse tempo. Eu preciso ter um tempo para estar com Ele na palavra. E eu preciso ter um tempo para orar. E eu preciso que vocês orem por mim. Todos nós devemos levar na devida conta e consideração aquilo que Deus me deu para trazer aos irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida que veio dele. Eu tinha em mente fazer outra coisa, mas ele me conduziu nessa direção. Eu peço que vocês fechem os seus olhos.